Uma CEO negra foi besfofeteada por uma família bilionária branca durante um gala. Então ela desistiu do acordo de US$ 1 bilhão com eles. Uma mulher poderosa enfrentou o preconceito explícito no coração do mundo corporativo, decidindo que nem mesmo 1 bilhão seria suficiente para tolerar tal humilhação. A dignidade provou ser mais valiosa que qualquer contrato milionário que estava prestes a ser fechado. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O Salão Nobre do Museu de Arte de São Paulo resplandecia naquela noite. Cristais refletiam luzes douradas que dançavam pelo teto abobadado, enquanto taças tilintavam em conversas artificiais. A elite paulistana desfilava suas joias e influência como se fossem troféus conquistados por direito divino. Em meio àquele mar de privilégios, Ana Silva atravessava o salão com passos medidos, consciente dos olhares que a seguiam. A CEO da Meridian Aeroespacial carregava consigo o peso de ser exceção. Seu vestido azul marinho, elegante mas discreto, contrastava com os excessos ao redor. Enquanto caminhava, notava os cochichos, as sobrancelhas erguidas, as avaliações silenciosas de quem nunca a consideraria uma igual. Não importava quanto zero seu patrimônio tivesse. Na mesa central, posicionada estrategicamente para que todos pudessem ver e ser vistos, a família Costa reinava absoluta. Dona Helena, com seu colar de pérolas e expressão impassível, observava o salão como uma rainha fiscalizando seus súditos. A matriarca raramente sorria, mas quando fazia, era calculado, um gesto político, nunca genuíno. Ao seu lado, Pedro Costa tamborilava os dedos na mesa, consultando repetidamente o relógio. O herdeiro da Costa Indústrias parecia inquieto, como se aquele evento fosse apenas um obstáculo em sua agenda. Seus olhos nervosos percorriam o salão, detendo-se ocasionalmente em Ana com um misto de desdém e curiosidade. Completando o trio, Vitória Costa Martins não desgrudava do celular. A influenciadora alternava entre selfies disfarçadas e mensagens rápidas, ocasionalmente erguendo o dispositivo para capturar o ambiente. Com milhões de seguidores aguardando seus próximos posts, a jovem tratava o evento como mais um cenário para sua vida digital perfeitamente editada. Ana respirou fundo antes de se aproximar. Aquela deveria ser a noite mais importante de sua carreira, a assinatura do maior contrato da história da aviação brasileira. Meses de negociação, planilhas e reuniões culminariam naquele momento. A parceria entre a Meridian e a Costa Indústrias revolucionaria o mercado nacional, abrindo portas para exportações sem precedentes. Enquanto se dirigia à mesa principal, Ana ensaiou mentalmente seu discurso. Seria breve, profissional, sem espaço para emoções. Era assim que havia conquistado seu lugar, com competência inquestionável que compensava o preconceito constante. O que ela não sabia era que o destino havia preparado um roteiro completamente diferente para aquela noite. Um roteiro que transformaria um evento de gala em um divisor de águas na história empresarial do país. O silêncio tomou conta do Salão Nobre quando Ana Silva subiu ao palco. Seus passos firmes ecoavam no piso de mármore enquanto ela se aproximava do microfone. Vestida com elegância discreta, a CEO da Meridian Aeroespacial anunciou uma doação de R$ 5 milhões para a nova ala do museu. Não era o valor que impressionava, era quem o oferecia. Uma mulher como ela, doando tanto, sussurrou um convidado próximo à mesa central. O silêncio que seguiu não era de admiração, mas de julgamento velado. Os olhares atravessavam o salão como flechas envenenadas. Na mesa principal, a família Costa observava com desdém mal disfarçado. Dona Helena ajeitou as pérolas no pescoço enquanto cochichava algo no ouvido do filho. Pedro franziu o senho, seu copo de champanhe tremendo levemente entre os dedos. Vitória, sem discrição alguma, filmava tudo com seu smartphone último modelo, compartilhando comentários sarcásticos com seus seguidores. Ela realmente acha que pertence a este círculo? Murmurou Vitória para a câmera, baixo o suficiente para não ser ouvida além da mesa, mas audível para seus milhares de espectadores online.
Quando Ana concluiu seu discurso, os aplausos foram educados, porém frios. Ela desceu do palco com a mesma postura inabalável com que subira. Seus olhos, por um breve momento, encontraram os de Dona Lúcia na plateia. Um olhar de apoio silencioso que lhe deu forças para retornar à mesa onde os Costa esperavam. Ao sentar-se, Ana percebeu o clima tenso. O senador Cláudio Costa nem sequer ergueu os olhos dos documentos que fingia ler. Dona Helena aguardou que a executiva se acomodasse para então disparar. Fascinante como alguns tentam comprar seu lugar na sociedade, não é mesmo? Como se dinheiro pudesse apagar origens. A matriarca fez uma pausa calculada. Mas todos sabemos quem realmente sustenta este país. Risos abafados circularam pela mesa. Um garçom que servia água pareceu desconfortável, apressando-se para se afastar. Vitória sorriu maliciosamente, ainda gravando cada reação. Ana tomou um gole de água, sentindo o peso de cada olhar sobre ela. Não era a primeira vez que enfrentava aquele tipo de situação. Desde que assumira a liderança da Meridian, havia aprendido a navegar por aquelas águas turbulentas com a calma de quem conhece seu próprio valor. A senhora tem razão, Dona Helena, respondeu Ana, com voz firme, mas baixo o suficiente para não criar uma cena. Sabemos exatamente quem sustenta este país, e não são apenas os que aparecem nas capas de revistas. A executiva manteve o olhar fixo nos olhos da matriarca, sem piscar. Estava acostumada a sobreviver nesses ambientes hostis. O que os Costa não imaginavam era que aquela noite apenas começava. A tensão no salão do Museu de Arte de São Paulo crescia a cada minuto. Ana Silva tentava manter a compostura enquanto os olhares de desprezo da família Costa perfuravam sua confiança como agulhas invisíveis. O burburinho das conversas diminuiu quando Vitória Costa Martins, com um sorriso malicioso, sacou seu smartphone da bolsa de grife. Gente, estou aqui ao vivo do evento mais chique de São Paulo, sussurrou a influenciadora para seu dispositivo, ajustando o ângulo para capturar discretamente a imagem de Ana. Vejam só quem está tentando se misturar com a elite, a filha da empregada que agora se acha dona do pedaço. O número de espectadores disparou instantaneamente. Comentários maldosos começaram a inundar a tela, enquanto a jovem herdeira continuava sua narração venenosa. Olhem para aquele vestido. Deve ter comprado em liquidação. E aquele sotaque quando fala inglês? Vergonha alheia total. Ana percebeu o que estava acontecendo quando notou os sorrisos contidos e os olhares furtivos em sua direção. A CEO da Meridian manteve o queixo erguido, mas seu estômago se contorcia em nós. Já havia enfrentado preconceito antes, mas nunca de forma tão pública e humilhante. Foi nesse momento que Pedro Costa, com o rosto levemente corado pelo champanhe caro, levantou-se de seu lugar. O herdeiro caminhou em direção à mesa de Ana com uma taça na mão, como se fosse propor um brinde. Os presentes observavam a cena, alguns já antecipando o desastre que estava por vir. A nossa nova parceira de negócios, anunciou ele com falsa cordialidade. Quando Ana se levantou para aceitar o gesto, Pedro deixou cair a máscara de civilidade. Você nunca será uma de nós, sussurrou entre dentes. O som da mão dele contra o rosto de Ana ecoou pelo salão como um tiro. O impacto foi tão violento que ela quase perdeu o equilíbrio. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Garçons paralisados com bandejas, convidados de boca aberta, músicos com instrumentos suspensos no ar. A transmissão ao vivo de Vitória capturou tudo. Seu rosto, antes debochado, agora mostrava um misto de choque e prazer perverso. O contador de visualizações disparava enquanto comentários explodiam na tela. Alguns de indignação, outros de apoio ao agressor. Vocês viram isso? Vitória sussurrou para a câmera, sem conseguir disfarçar a excitação diante do escândalo. Meu irmão acabou de colocar essa oportunista no lugar dela. O vídeo já se espalhava como fogo em palha seca pelas redes sociais. Em questão de segundos, o Brasil inteiro testemunhava o momento exato em que a mulher mais poderosa do setor aeroespacial era publicamente humilhada pela família mais influente do país. O impacto da mão de Pedro Costa contra o rosto de Ana Silva ecoou pelo salão nobre do museu, silenciando até mesmo as taças de champanhe que tilintavam minutos antes.
O vermelho intenso que se formou na face da CEO contrastava com a frieza de seu olhar. Ana não recuou, não gritou, não derramou uma lágrima sequer. Permaneceu imóvel, como se aquele tapa tivesse atingido outra pessoa. Dona Helena observava a cena com um sorriso quase imperceptível, enquanto Vitória continuava a transmissão ao vivo, capturando cada segundo daquela humilhação pública. Os olhos da influenciadora brilhavam com o crescente número de espectadores que se acumulava na tela de seu smartphone. O segurança do evento, um homem corpulento de terno escuro, deu 2 passos hesitantes na direção do conflito. Reconhecia Ana como uma das maiores doadoras do museu e sabia que deveria intervir. Mas o sobrenome Costa pesava como chumbo em seus ombros. Ele engoliu em seco e recuou, fingindo não ter visto nada. "Alguém chame a segurança!" gritou uma voz anônima da multidão, mas o pedido se perdeu no mar de sussurros e olhares estarrecidos. Ana respirou fundo. O ardor em sua face não se comparava à queimadura interna causada por décadas de silenciamentos semelhantes. Ela ajustou a postura, ergueu o queixo e, com a dignidade que sempre carregara desde os tempos de origem humilde, levantou-se da cadeira. Seus dedos alisaram delicadamente o tecido do vestido, um gesto quase mecânico que mascarava a tempestade interior. "Isso não termina aqui", murmurou apenas para Pedro ouvir, com uma voz tão controlada que soava ainda mais ameaçadora. A executiva caminhou entre as mesas com passos firmes e calculados. Não olhou para trás, não respondeu aos chamados sussurrados de alguns convidados solidários. O salão inteiro parecia congelado, como se todos aguardassem um colapso emocional que não viria. Vitória apontou a câmera para capturar a saída de Ana, narrando com falsa preocupação. "Ela tá indo embora, gente. Não aguentou a pressão." Ao cruzar as portas do museu, Ana não sabia que aquela caminhada silenciosa seria o primeiro passo de uma revolução que abalaria os alicerces do poder no Brasil. Enquanto o motorista abria a porta do automóvel executivo, ela olhou para o céu de São Paulo, sentindo o peso e a responsabilidade do que estava por vir. Aquele tapa não seria apenas uma humilhação, seria o estopim de uma transformação há muito tempo necessária. A transmissão ao vivo de Vitória Costa Martins atingiu 200 mil espectadores em tempo recorde, antes que a plataforma a derrubasse por violação de diretrizes contra a humilhação. Mesmo assim, os clipes já circulavam em todas as redes sociais, tornando-se o conteúdo mais compartilhado do ano no Brasil. O algoritmo não perdoou, em questão de horas. O rosto de Ana Silva aparecia em cada tela do país. As hashtags se multiplicavam. De um lado, "Estamos com Ana" e "Boicote Costa" ganhavam força entre ativistas e o público geral. Do outro, perfis ligados à elite tentavam inverter a narrativa, sugerindo que a executiva havia provocado a situação ou exagerado sua reação. Comentaristas conservadores questionavam por que uma simples discussão entre empresários estava recebendo tanta atenção. Na manhã seguinte, enquanto os Costa se reuniam com assessores de crise, Ana convocou uma coletiva de imprensa. Sem demonstrar emoção, a CEO da Meridian anunciou formalmente a recusa do contrato bilionário com a Costa Indústrias. Sua voz não tremeu ao declarar que integridade e respeito são valores inegociáveis para sua empresa. O impacto foi imediato. O mercado financeiro reagiu com pânico e as ações da família despencaram 27% antes mesmo do fechamento do pregão. Analistas descreviam o cenário como devastador para o conglomerado dos Costa, que havia apostado todas as fichas nessa parceria estratégica. Nos bastidores, Dona Helena tentava desesperadamente contato com Ana. Suas 5 ligações foram ignoradas e suas mensagens permaneceram sem resposta. A matriarca, acostumada a resolver qualquer problema com seu poder de influência, encontrava-se agora impotente diante da determinação da executiva. Pedro, por sua vez, oscilava entre a raiva e o pânico. Em reunião com acionistas furiosos, o herdeiro tentava explicar o inexplicável
enquanto seu celular não parava de receber notificações sobre a queda livre das ações da empresa. Vitória, isolada em sua cobertura, assistia horrorizada enquanto seus patrocinadores anunciavam, um após o outro, o rompimento de contratos. A influenciadora, que construíra sua carreira ostentando luxo e exclusividade, via seu império digital desmoronar em tempo real. Enquanto isso, na sede da Meridian, Ana recebia mensagens de apoio de empresários de todo o país. Muitos deles, também de origem humilde, viam na sua atitude um marco histórico. A executiva sabia que sua decisão custaria bilhões, mas também compreendia que algumas vitórias não têm preço. Oportunista, golpista, vingativa. Os jornais sensacionalistas não economizaram nas manchetes contra Ana Silva na manhã seguinte ao escândalo. Comentaristas de programas matinais questionavam suas intenções ao recusar o contrato bilionário, insinuando que tudo não passava de uma estratégia para valorizar ainda mais a Meridian Aeroespacial no mercado. A narrativa construída tentava transformar a vítima em vilã. Porém, na tarde daquele mesmo dia, um funcionário do Departamento Financeiro do Museu de Arte de São Paulo revelou um documento que mudaria tudo. Há 5 anos, Ana era a maior doadora anônima da instituição. A papelada arquivada incorretamente devido a um erro administrativo mostrava contribuições que somavam milhões de reais. A CEO nunca havia exigido reconhecimento público por suas doações, preferindo o anonimato à exposição. A revelação caiu como uma bomba nos círculos da elite paulistana. Jornalistas que horas antes atacavam Ana agora corriam para reescrever suas matérias. O diretor do museu, constrangido, emitiu uma nota oficial agradecendo à executiva por seu inestimável apoio à cultura brasileira e lamentando o lamentável incidente ocorrido em suas instalações. Enquanto isso, na mansão dos Costa, no Jardim Europa, Dona Helena caminhava nervosamente pela sala de estar. 3 assessores de imprensa, 2 advogados e um consultor de gestão de crise aguardavam suas instruções. A matriarca, sempre tão segura de si, agora parecia desorientada. Pela primeira vez em décadas, a família mais poderosa de São Paulo não conseguia controlar a narrativa. Precisamos de uma estratégia imediata, exigiu a matriarca, batendo com a mão na mesa de centro. Meu filho agiu por impulso, mas não podemos permitir que isso destrua tudo o que construímos. Um dos assessores pigarreou antes de falar. Senhora, a situação é delicada. O vídeo já tem mais de 3 milhões de visualizações. Estamos recebendo cancelamentos de contratos e parcerias. Dona Helena sentiu o peso da realidade. Décadas de influência e poder pareciam insuficientes diante da tempestade que se formava. As ações da Costa Indústrias despencavam a cada hora, e o telefone não parava de tocar com pedidos de posicionamento. Onde está a Vitória? Perguntou, percebendo a ausência da filha. Trancada no quarto desde ontem, respondeu um dos presentes. Ela deletou a transmissão, mas já era tarde demais. A matriarca fechou os olhos por um momento. O império que construíra com tanto cuidado estava sendo abalado por um único gesto, e pela dignidade inabalável de uma mulher que eles tentaram humilhar. Longe dos holofotes e da imprensa, Ana Silva se permitiu sentir o peso do que havia acontecido. Em seu apartamento em São Paulo, sentada no sofá com uma xícara de chá nas mãos trêmulas, ela encarava a parede sem realmente vê-la. O vídeo da agressão já tinha sido visto por milhões de brasileiros. Seu rosto, sua humilhação, sua dor. Tudo exposto como entretenimento nacional. O celular tocava incessantemente. Mensagens de apoio se misturavam com comentários cruéis nas redes sociais. Ana desligou o dispositivo e fechou os olhos. Pela primeira vez desde que fundara a Meridian Aeroespacial, considerava seriamente abandonar tudo. Talvez Portugal ou Estados Unidos. Recomeçar onde ninguém a reconhecesse como a mulher que foi esbofeteada pelos Costa. Eu construí tanto, Lúcia, desabafou Ana no dia seguinte, sentada no jardim da casa de sua mentora. Mas naquele momento, eu voltei a ser apenas uma mulher negra fora do seu lugar.
como se todo o meu trabalho pudesse ser apagado por um tapa. Dona Lúcia, com seus 70 anos de sabedoria e resistência, serviu mais café antes de responder. Os olhos da senhora refletiam décadas de lutas semelhantes, algumas vencidas, outras apenas suportadas. Você acha mesmo que sua história é só sua? Perguntou a mentora, ajustando os óculos. Cada passo que você dá abre caminho para centenas. Cada porta que você mantém aberta permite que outros entrem. Ana observou os pássaros no jardim, enquanto absorvia aquelas palavras. Lembrou-se das mensagens que recebera de jovens executivos negros, de estudantes de administração, de pequenos empresários que haviam como referência. Não estou dizendo que será fácil, continuou Dona Lúcia, tocando suavemente o braço da CEO. Mas fugir seria dar aos Costa exatamente o que eles querem, seu silêncio e sua ausência. Naquela tarde, algo mudou no olhar de Ana. A executiva se levantou, caminhou pelo jardim e respirou profundamente. Seu celular vibrou com uma notificação. As ações da Costa Indústrias continuavam em queda livre. Você tem razão, disse finalmente, encarando sua mentora com renovada determinação. Não posso transformar minha dor em fuga. Preciso transformá-la em ação. Ao sair da casa de Dona Lúcia, Ana já digitava mensagens para sua equipe. O que os Costa não entendiam é que aquele tapa não havia apenas atingido uma mulher, havia despertado uma estrategista. E estrategistas sabem transformar crises em oportunidades. Após 3 dias de reclusão, Ana Silva convocou uma reunião de emergência na sede da Meridian Aeroespacial. A sala de conferências, normalmente espaçosa, mal comportava os 20 diretores que aguardavam ansiosos. O burburinho cessou quando a CEO entrou, com postura firme que contrastava com um olhar cansado. O que aconteceu no museu não foi um incidente isolado, mas o reflexo de um problema sistêmico. Iniciou Ana, sua voz ganhando força a cada palavra. A partir de hoje, implementamos o Protocolo Costa. A executiva projetou um documento na tela principal. Tratava-se de uma política revolucionária. Qualquer parceria comercial da Meridian passaria a ser condicionada à conduta ética e social dos contratantes. Empresas com histórico de discriminação, assédio ou comportamento antiético seriam automaticamente desqualificadas. Não podemos controlar como as pessoas pensam, mas podemos decidir com quem fazemos negócios, explicou ela, enquanto os diretores tomavam notas frenéticas. O protocolo estabelecia auditorias periódicas e cláusulas de rescisão imediata em caso de violações. Em menos de 2 semanas, dezenas de empresas brasileiras começaram a adotar medidas similares. O termo Protocolo Costa viralizou no mercado financeiro, ironicamente carregando o sobrenome da família que tentara humilhar Ana. Cada vez que um executivo mencionava o protocolo, reforçava involuntariamente a narrativa de transformação iniciada pela CEO. O impacto mais surpreendente, porém, veio de dentro da própria Costa Indústrias. Pressionados por acionistas internacionais alarmados com a queda das ações, Pedro foi forçado a promover 3 executivos negros para a diretoria, profissionais talentosos que por anos permaneceram em cargos intermediários apesar de suas qualificações excepcionais. Marcos Oliveira, novo diretor financeiro, havia trabalhado com Ana anos antes. Quando assumiu o cargo, sua primeira ação foi revisar as políticas de contratação da empresa. Carla Mendes, agora na diretoria de operações, implementou um programa de mentoria para jovens de comunidades periféricas. E Paulo Ribeiro, como diretor de compliance, estabeleceu canais anônimos para denúncias de discriminação. Não estamos apenas ocupando cadeiras, declarou Carla em sua primeira entrevista coletiva. Estamos transformando a cultura corporativa de dentro para fora. Na Meridian, Ana recebia relatórios diários sobre o impacto do protocolo. Quando Dona Lúcia a visitou para um café, encontrou sua antiga pupila absorta em planilhas e documentos. Você transformou uma humilhação em revolução, observou a mentora, orgulhosa. Ana apenas sorriu, cansada, mas determinada. Isso é apenas o começo, respondeu, olhando pela janela para o horizonte de São Paulo. O verdadeiro teste ainda está por vir.
A família Costa enfrentava o pior pesadelo de sua história. Nas salas luxuosas da mansão no Jardim Europa, o clima era de funeral. Dona Helena Costa andava de um lado para outro, enquanto assessores de imprensa tentavam formular estratégias para conter o tsunami de rejeição pública que os engolia. Vitória Costa Martins, trancada em sua cobertura, gravou e regravou um vídeo de desculpas 17 vezes. Com os olhos vermelhos e maquiagem cuidadosamente descuidada, a influenciadora finalmente publicou sua meia-culpa. "Venho de coração aberto reconhecer meu erro", dizia ela com voz embargada. Mas o público, antes tão fiel, agora devorava nos comentários. "Falsa, oportunista, só está preocupada com os patrocinadores." A jovem que construíra um império digital baseado em autenticidade agora colhia os frutos da superficialidade que sempre cultivou. Enquanto isso, Pedro Costa enfrentava uma reunião tensa com acionistas furiosos. As ações da Costa Indústrias despencavam pelo terceiro dia consecutivo. "Precisamos resolver isso imediatamente", exigiu um investidor estrangeiro, batendo na mesa. O herdeiro, com olheiras profundas e cabelos desgrenhados, parecia uma sombra do homem arrogante que esbofeteara Ana Silva diante das câmeras. Pressionado, Pedro enviou uma mensagem para o celular de Ana, solicitando um encontro privado. Para sua surpresa, ela aceitou. No restaurante discreto no Itaim Bibi, longe dos holofotes, ele chegou primeiro, escolhendo uma mesa nos fundos. Quando Ana entrou, o burburinho no estabelecimento cessou por alguns segundos. Ela caminhou com a mesma dignidade de sempre, como se carregasse o peso e a honra de milhares de pessoas nas costas. "Podemos resolver isso como adultos", começou Pedro, oferecendo um acordo milionário para retomar o contrato. "Podemos incluir cláusulas de diversidade, fazer doações para causas que você escolher." Ana o observou em silêncio, os olhos fixos nos dele. "Você ainda não entendeu, não é?", respondeu finalmente. "Isso nunca foi sobre dinheiro." Pedro aumentou a oferta. Mencionou números que fariam qualquer CEO considerar. A executiva apenas balançou a cabeça, levantando-se para sair. "Minha dignidade não está à venda, Pedro. Nem a de ninguém que eu represento", disse ela, ajustando o blazer. "Quando você entender isso, talvez possamos conversar novamente." Ela saiu deixando o herdeiro sozinho com a conta, e uma lição que nenhuma fortuna poderia comprar. Do lado de fora, Ana respirou fundo. A batalha estava longe do fim, mas cada pequena vitória reafirmava sua convicção de que havia escolhido o caminho certo. O escândalo não demorou a ultrapassar as fronteiras do mundo empresarial. O senador Cláudio Costa, patriarca da poderosa família e figura política respeitada em Brasília há mais de 2 décadas, viu seu nome aparecer em manchetes de jornais por todo o país. 3 comitês de ética do Congresso Nacional iniciaram investigações simultâneas sobre suas conexões com empresas que receberam contratos governamentais suspeitos, favorecimento em licitações, tráfico de influência e enriquecimento ilícito eram termos que agora acompanhavam o sobrenome Costa em noticiários de horário nobre. O senador, conhecido por seu porte altivo e discursos inflamados na tribuna, aparecia agora cabisbaixo, fugindo de repórteres pelos corredores do Senado Federal. O que poucos sabiam, e que vazou para a imprensa através de fontes anônimas, era que Ana Silva havia sido a responsável por indicar Cláudio para a presidência do Comitê de Infraestrutura e Desenvolvimento. Aquela indicação, feita 3 anos antes, quando a relação entre a Meridian Aeroespacial e os Costa ainda era cordial, agora se transformava em uma armadilha para o próprio senador. "Foi uma jogada de mestre", comentou um analista político em um programa matinal. "O comitê tem acesso a documentos sensíveis que agora estão sendo usados contra ele mesmo." Cláudio tentou contato com Ana diversas vezes, deixando recados em sua secretária eletrônica e enviando mensagens que ficavam sem resposta. Em uma tentativa desesperada, apareceu sem aviso na sede da Meridian, mas foi barrado na recepção. "Diga a ela que precisamos conversar como adultos", insistiu o senador ao segurança. "Há muito em jogo aqui." Ana, observando tudo pelas câmeras de segurança do edifício,
apenas instruiu que oferecessem água ao visitante, antes de acompanhá-lo educadamente até a saída. Naquela mesma tarde, documentos adicionais chegaram anonimamente à Procuradoria-Geral da República, detalhando como o patriarca dos Costa havia direcionado contratos milionários para empresas fantasmas ligadas a familiares distantes. O celular de Dona Helena não parava de tocar. Assessores de imagem, advogados e relações públicas se revezavam em chamadas de emergência. A matriarca, pela primeira vez em décadas, parecia não ter resposta para a crise que se instalava. Como ela conseguiu virar o jogo tão rápido? Perguntou Helena ao marido durante um jantar tenso na mansão da família. Cláudio apenas balançou a cabeça, compreendendo tardiamente que o tapa dado por seu filho havia desencadeado muito mais que um escândalo passageiro. Era o princípio do fim de um império construído sobre privilégios que agora ruía diante dos olhos de todos. Nos meses seguintes ao incidente, o Museu de Arte de São Paulo enfrentou uma crise sem precedentes. Grupos ativistas organizaram protestos nas escadarias do edifício, enquanto doadores tradicionais retiraram discretamente seu apoio. O episódio envolvendo Ana Silva havia manchado a reputação da instituição, expondo seu papel como palco para jogos de poder da elite paulistana. Ana observava a situação com um misto de tristeza e determinação. Apesar de ter sido humilhada naquele espaço, a executiva reconhecia a importância cultural do museu para a cidade. Numa tarde chuvosa, ela solicitou uma reunião com o conselho diretor, surpreendendo a todos com sua presença. "Não vim cobrar satisfações, mas propor soluções", declarou a CEO da Meridian Aeroespacial, enquanto apresentava um plano detalhado de reformulação institucional. O documento incluía desde políticas antidiscriminatórias até programas de inclusão para artistas marginalizados. A diretoria, inicialmente hesitante, percebeu que a proposta de Ana representava não apenas uma saída para a crise, mas uma genuína oportunidade de transformação. O museu, que por décadas havia sido um bastião da cultura elitista, poderia reinventar-se como espaço verdadeiramente democrático. Dona Lúcia, que acompanhava os desdobramentos à distância, telefonou para sua antiga pupila após saber da iniciativa. "Você sempre enxergou além da vingança, minha querida. É por isso que chegou tão longe", comentou a mentora com orgulho na voz. O trabalho foi intenso. Ana dedicava suas manhãs de sábado a reuniões com curadores e especialistas em arte afro-brasileira. Sua visão era clara. O estabelecimento precisava refletir a diversidade cultural do país, não apenas em exposições temporárias, mas em sua essência. Enquanto isso, a família Costa observava de longe. Dona Helena chegou a sugerir uma doação substancial para a nova ala, mas Ana recusou educadamente. "Esta transformação precisa ser autêntica, não uma tentativa de limpeza de imagem", explicou ela ao conselho. 6 meses depois, o museu reabria suas portas, com a inauguração da primeira ala permanente dedicada à arte afro-brasileira. O espaço, amplo e luminoso, abrigava obras de artistas consagrados e emergentes, contando histórias por séculos silenciadas. Na cerimônia de abertura, Ana foi convidada como homenageada especial. Vestida com elegância discreta, ela caminhou pelo novo espaço acompanhada de jovens artistas. Seu discurso breve e emocionado não mencionou o incidente que havia desencadeado tudo aquilo. "Este não é o fim de uma jornada, mas o começo de muitas outras", afirmou ela, enquanto os presentes aplaudiam de pé. O museu, outrora símbolo de exclusão, dava seus primeiros passos como laboratório de reparação histórica e transformação social. O contraste entre as trajetórias de Ana Silva e Vitória Costa Martins não poderia ser mais evidente. Enquanto a CEO da Meridian Aeroespacial ganhava respeito e admiração nos círculos empresariais, a influenciadora digital experimentava uma queda vertiginosa em sua carreira. As grandes marcas, antes ansiosas por associar seus produtos à imagem da jovem Costa, agora rescindiam contratos um após o outro, temendo a associação com o escândalo que abalara o país. Vitória, que nunca precisou trabalhar para manter seu estilo de vida extravagante, enfrentava agora uma dura realidade.
A cobertura nos jardins, cenário de tantas fotos e vídeos ostentando luxo, havia sido financiada indiretamente por Ana, através de um complexo arranjo empresarial que a influenciadora desconhecia. Quando o contrato entre a Meridian e os negócios da família Costa foi cancelado, o efeito dominó atingiu as finanças pessoais da jovem. O despejo veio sem aviso. Vitória recebeu a notificação enquanto gravava um vídeo promocional para uma marca que horas depois também cancelaria sua parceria. Com lágrimas nos olhos, ela tentou contatar a mãe, mas Dona Helena estava ocupada demais tentando salvar o império familiar para se preocupar com os problemas da filha. Seu perfil nas redes sociais, antes repleto de viagens internacionais, bolsas de grife e jantares em restaurantes estrelados, tornou-se um campo de batalha. Os comentários que antes eram de admiração transformaram-se em críticas ferozes. Cadê a autenticidade? Questionavam seguidores desiludidos. Mostre seu apartamento novo agora, provocavam outros, cientes da situação precária da influenciadora. A pressão se tornou insustentável. Acostumada a receber elogios e validação constante, Vitória não conseguiu lidar com a onda de rejeição. Seu último post, uma tentativa desajeitada de parecer humilde, recebeu tantos comentários negativos que ela desativou as notificações do celular. Pedro tentou ajudar a irmã, oferecendo um dos apartamentos da família. Mas os acionistas da Costa Indústrias, já furiosos com o escândalo, vetaram qualquer uso de recursos da empresa para benefício pessoal dos herdeiros. Sem alternativas, Vitória desapareceu do ambiente digital. Seu perfil, antes atualizado várias vezes ao dia, permaneceu estático por semanas. Os seguidores, sempre ávidos por drama, especulavam sobre seu paradeiro. Alguns diziam que ela havia fugido para o exterior, outros que estava em uma clínica de reabilitação. A verdade era menos glamurosa. A jovem Costa havia se mudado para a casa de uma tia no interior de São Paulo, longe das câmeras e do julgamento público. Ali, sem filtros ou ângulos estudados, ela começava a confrontar a fragilidade de uma identidade construída inteiramente sobre aparências e privilégios, que, como descobrira da maneira mais dura, podiam desaparecer em um instante. Após 3 semanas do incidente, Dona Helena Costa finalmente cedeu à pressão. Sentada em seu escritório na mansão dos Costa, no Morumbi, a matriarca encarava o rascunho da carta pela 10ª vez. As ligações incessantes de suas amigas do círculo social e as mensagens das conselheiras da Costa Indústrias haviam se tornado impossíveis de ignorar. É preciso fazer algo, Helena. Insistira Márcia Bueno, sua amiga de 4 décadas. A família está afundando. Com um suspiro de resignação, Dona Helena publicou o pedido de desculpas nas redes sociais e enviou cópias aos principais veículos de comunicação do país. A carta, cuidadosamente redigida por uma equipe de relações públicas, expressava profundo arrependimento pelo comportamento inaceitável e reconhecia o preconceito estrutural que permeia nossa sociedade. Em questão de horas, o documento viralizou. Comentaristas dividiam-se ferozmente, enquanto alguns aplaudiam a iniciativa como um primeiro passo necessário, outros apontavam inconsistências no texto, questionando a sinceridade da matriarca. Desculpas de marqueteiro, escreveu uma colunista influente. Cálculo político de quem viu o império desmoronar, publicou outra. A reação dividida surpreendeu Helena. Acostumada a controlar narrativas, ela percebeu que desta vez não bastaria um gesto público para recuperar o prestígio perdido. Algo mais profundo precisava mudar. Foi durante um almoço com 5 amigas no Jardim Europa que a ideia surgiu. Enquanto as mulheres discutiam o escândalo, Cecília Mendes, esposa de um banqueiro, confessou: "Não sei mais como agir, tenho medo de falar a coisa errada." A matriarca dos Costa viu ali uma oportunidade. Na semana seguinte, organizou um encontro discreto em sua residência, convidando 15 mulheres da alta sociedade paulistana. O tema: Desaprendendo Privilégios, um guia para mulheres da elite. O que começou como estratégia de relações públicas transformou-se em algo inesperado. Helena, sempre controladora, viu-se mergulhada em um processo doloroso de autocrítica.
Com a ajuda de especialistas em diversidade, ela conduzia as sessões onde mulheres poderosas confrontavam seus próprios preconceitos. Não é sobre pedir desculpas e seguir em frente, explicava aos grupos que cresciam a cada semana. É sobre reconhecer que fomos educadas para perpetuar um sistema injusto. Para muitos, a transformação da matriarca parecia calculada, mais uma tentativa de salvar a reputação da família. Para outros, representava uma rara oportunidade de mudança genuína nos círculos mais fechados do poder brasileiro. O que ninguém podia negar era que, pela primeira vez em décadas, Dona Helena Costa não estava no controle absoluto da situação, e talvez fosse exatamente isso que tornava sua jornada autêntica. Enquanto o escândalo continuava reverberando pelo país, Ana Silva encontrou um propósito ainda maior para sua influência. Longe dos holofotes que capturaram sua humilhação, ela voltou-se para uma comunidade que sempre a apoiou silenciosamente: os empresários negros brasileiros. Em uma sala reservada no Centro Empresarial de São Paulo, a CEO da Meridian Aeroespacial reuniu 20 executivos para o que chamou de encontro de estratégias. Nosso poder não está em reagir, mas em construir, disse ela, compartilhando abertamente como transformou a agressão pública em alavanca para mudanças estruturais. Os presentes ouviam com atenção, reconhecendo naquela mulher discreta não apenas uma vítima, mas o estrategista brilhante. Ana criou um programa de mentoria chamado Novos Espaços, conectando profissionais experientes com jovens talentos que enfrentavam as mesmas barreiras invisíveis que ela enfrentara décadas antes. Cada mentor recebia 5 protegidos, criando uma rede que se expandia organicamente pelos corredores corporativos do país. O que aconteceu naquele museu foi apenas um sintoma visível de algo que enfrentamos diariamente, explicava aos participantes do programa. A executiva não precisava elevar a voz para comandar a atenção. Sua presença carregava o peso da experiência e da resistência. Nas reuniões semanais, realizadas virtualmente para incluir talentos de todo o Brasil, ela ensinava táticas que aprendera com Dona Lúcia anos antes. Como navegar ambientes hostis, converter preconceito em oportunidade e, principalmente, como manter a dignidade intacta mesmo sob ataque. O movimento crescia discretamente. Sem alarde, executivos negros começaram a ocupar cargos estratégicos em empresas que antes os relegavam a posições secundárias. A imprensa raramente noticiava essas mudanças, mas o impacto era sentido nas reuniões de conselho pelo país. Não estamos buscando vingança contra os Costa ou qualquer outra família, Ana repetia em seus encontros. Estamos redesenhando o sistema que permitiu que aquele momento acontecesse. Empresários que antes hesitavam em se posicionar, agora encontravam força coletiva. Muitos relatavam como o vídeo da agressão havia despertado memórias dolorosas de situações semelhantes que viveram, mas que nunca tiveram coragem de confrontar. O trabalho de Ana permanecia longe dos trending topics e manchetes sensacionalistas. Era uma revolução silenciosa, construída em cafés, escritórios e videoconferências. Enquanto a família Costa lutava para recuperar sua imagem pública, ela erguia um exército de profissionais determinados a transformar o ambiente corporativo brasileiro de dentro para fora. A resistência agora tinha estratégia, método e principalmente liderança. Ana Silva escolheu cuidadosamente o momento para ser o movimento mais estratégico. Durante uma reunião de acionistas da Costa Indústrias, transmitida ao vivo para investidores, ela revelou dados que ninguém fora de seu círculo íntimo conhecia. Sua empresa, a Meridian Aeroespacial, era responsável por 47% da receita anual do conglomerado Costa. Os números não mentem, declarou a executiva com voz firme, enquanto os gráficos apareciam nos telões. A dependência da Costa Indústrias em relação aos contratos da Meridian não é apenas significativa, é estrutural. O impacto foi imediato. Rostos empalideceram na mesa diretora. Pedro tentou interromper, mas foi silenciado pelos próprios acionistas. A revelação expunha uma verdade inconveniente. A família que a humilhara publicamente dependia dela para manter seu império. No dia seguinte, o mercado reagiu.
As ações da Costa despencaram 17%, enquanto a Meridian registrava alta histórica. Analistas financeiros corriam para entender como ninguém havia percebido antes essa interdependência. A resposta era simples. Ana sempre mantivera discrição sobre seus negócios, enquanto os Costa ostentavam uma falsa autonomia. Dona Helena, pela primeira vez, enfrentou questionamentos diretos do conselho. A matriarca, acostumada a ditar regras, agora precisava prestar contas. Seu rosto, sempre impassível, mostrava sinais de preocupação enquanto tentava acalmar investidores furiosos. Precisamos de mudanças estruturais imediatas, exigiu o representante dos acionistas majoritários durante uma reunião de emergência. A dependência de um único fornecedor é inaceitável, especialmente quando esse relacionamento foi comprometido por ações da própria família. Em menos de uma semana, a diretoria da Costa Indústrias foi renovada. 3 executivos negros assumiram posições estratégicas, incluindo a vice-presidência de operações. O Protocolo Costa, ironicamente batizado com o sobrenome da família, tornou-se política oficial da empresa, estabelecendo padrões éticos para todos os níveis hierárquicos. Dona Lúcia, ao visitar Ana em seu escritório, não conteve o sorriso de orgulho. Você não usou força bruta, usou inteligência estratégica. É assim que se muda um sistema. A CEO assentiu, olhando pela janela o horizonte de São Paulo. Nunca foi sobre vingança, sempre foi sobre transformação. Enquanto isso, o senador Cláudio Costa enfrentava o escrutínio da imprensa. Como poderia explicar que sua família havia atacado publicamente a responsável por quase metade da receita de seus negócios? A pergunta ecoava em entrevistas, análises e mesas redondas. Ana não celebrou publicamente. Para ela, aquilo não era vitória. Era apenas o primeiro passo de uma longa jornada. A executiva sabia que a verdadeira mudança viria quando seu caso não fosse exceção, mas regra. O cenário corporativo brasileiro mudou drasticamente nos meses seguintes. A cultura de doações superficiais, antes tão comum entre a elite, começou a desmoronar sob o peso da nova consciência pública. Ana Silva havia inadvertidamente criado um novo padrão de filantropia autêntica que agora era exigido de todos. Empresas que antes faziam doações apenas para fotos e publicidade, viram-se pressionadas a implementar mudanças estruturais reais. Acionistas começaram a questionar práticas antigas, e relatórios de impacto social tornaram-se tão importantes quanto os financeiros. A filantropia anônima que Ana praticava há anos, revelada apenas pelo acidente burocrático no museu, transformou-se em referência de integridade. A verdadeira generosidade não precisa de holofotes, ela costumava dizer. Comentou ela durante uma entrevista rara, sem mencionar diretamente a família Costa. A executiva recusava-se a usar sua posição para humilhar seus antagonistas, mesmo tendo todo o poder para fazê-lo. O Museu de Arte de São Paulo, antes palco da humilhação pública, transformou-se em símbolo de renovação cultural. A nova ala dedicada à arte afro-brasileira atraía multidões nunca antes vistas no local. Obras de artistas negros, historicamente marginalizados, ocupavam agora o centro das atenções. Ana tornou-se presença constante nos eventos culturais. Sempre discreta em suas aparições. Quando questionada sobre a transformação do museu, ela desviava os créditos para a equipe e para os artistas. Sua presença, no entanto, carregava um peso simbólico que não passava despercebido. Dona Helena, em uma tentativa de reposicionamento, começou a frequentar exposições de arte afro-brasileira, sempre acompanhada por assessores. Seus gestos, antes vistos como calculistas, começavam a demonstrar sinais de genuína transformação. Em um encontro casual com Ana durante uma exposição, as duas trocaram olhares que comunicavam mais que palavras poderiam expressar. Enquanto isso, Vitória Costa Martins tentava desesperadamente se reinventar nas redes sociais. A influenciadora, antes conhecida por ostentar luxo, agora postava conteúdo sobre consumo consciente e propósito,
mas seus seguidores percebiam a falta de autenticidade. Seu apartamento luxuoso, antes cenário de tantas transmissões, parecia agora um símbolo de uma era ultrapassada. O impacto mais profundo, porém, era invisível às câmeras. Jovens executivos negros de todo o país relatavam mudanças em suas empresas. Políticas de diversidade deixavam de ser meras formalidades para se tornarem prioridades estratégicas. A revolução silenciosa que Ana havia iniciado se espalhava, transformando o tecido empresarial brasileiro um departamento por vez. No auge da crise, Ana Silva foi abordada por um grupo de executivos durante um evento empresarial em São Paulo. Visivelmente nervosos, os homens e mulheres que antes evitavam seu olhar agora buscavam sua orientação, mas temiam as consequências de romper com o status quo estabelecido pelas antigas famílias que controlavam o mercado brasileiro. "Entendo o medo de vocês", disse Ana, enquanto tomava um gole de água. "Mas precisamos ser honestos. Não existe transformação sem desconforto." Um dos executivos, diretor de uma multinacional, confessou que admirava sua coragem, mas temia represálias. Ana sorriu com compreensão. Ela conhecia bem aquele sentimento, o mesmo que enfrentara durante anos antes de decidir que sua dignidade valia mais que qualquer contrato. "Vocês não precisam fazer tudo de uma vez", explicou a CEO. "Comece com pequenas mudanças. Questione uma prática. Inclua uma pessoa. E vise um processo. O importante é começar." Enquanto isso, em um restaurante exclusivo no centro de São Paulo, Ana organizou um jantar reservado com a família Costa. Dona Helena chegou primeiro, seguida por Pedro, ambos visivelmente desconfortáveis. Vitória foi a última a entrar, sem o smartphone que antes parecia a extensão de seu corpo. "Agradeço a presença de vocês", iniciou Ana, mantendo o tom firme mas conciliador. "Não estamos aqui para reabrir feridas, mas para discutir o futuro." A matriarca dos Costa permaneceu em silêncio calculado, enquanto seu filho observava o cardápio com interesse exagerado, evitando contato visual. A influenciadora, por sua vez, parecia uma sombra da personalidade vibrante que exibia nas redes sociais. "Proponho uma aliança", continuou Ana, "não baseada em aparências ou conveniências, mas em ética e respeito mútuo. O mercado está mudando, e podemos liderar essa mudança juntos ou sermos arrastados por ela." Pedro finalmente levantou os olhos. "E o que ganhamos com isso?" "Relevância", respondeu Ana sem hesitar. "Legitimidade. Um futuro." Dona Helena pigarreou antes de falar. "Você poderia ter os destruído completamente. Destruição não constrói nada", respondeu a executiva da Meridian. "Estou interessada em transformação, não em vingança." Os Costa trocaram olhares hesitantes. A proposta era tentadora, mas exigia algo que nunca haviam considerado: abrir mão do controle absoluto, compartilhar poder, reconhecer erros. "Precisamos de tempo para pensar", disse finalmente a matriarca. Ana assentiu, levantando-se. "Tomem o tempo necessário, mas lembrem-se, a maré já virou. A decisão de vocês é apenas sobre de que lado querem estar quando a nova onda chegar." Enquanto saía do estabelecimento, Ana sabia que, independentemente da resposta dos Costa, o Brasil empresarial nunca mais seria o mesmo. O protocolo Costa havia se tornado mais do que uma simples política corporativa. 847 empresas multinacionais já haviam adotado o modelo criado por Ana Silva, transformando-o em um novo padrão de conduta empresarial. O que começara como resposta a uma humilhação pública, agora remodelava o mercado brasileiro e inspirava mudanças globais. Na sede da Meridian Aeroespacial, Ana observava os números crescerem diariamente em seu painel digital. Cada nova adesão representava uma vitória silenciosa contra estruturas que pareciam inabaláveis há apenas alguns meses. Ela mantinha um arquivo com cartas de agradecimento de profissionais negros que, pela primeira vez, sentiam-se respeitados em seus ambientes de trabalho. "Nunca imaginei que chegaríamos tão longe tão rápido", comentou com sua equipe durante uma reunião estratégica.
A CEO sorria discretamente enquanto folheava relatórios que demonstravam o impacto econômico positivo das novas políticas. Nas salas de reuniões das maiores corporações do país, executivos que antes zombavam de iniciativas inclusivas agora disputavam quem implementaria as medidas mais eficientes. O mercado financeiro, inicialmente cético, agora premiava empresas alinhadas ao protocolo com valorização de ações e preferência de investidores internacionais. Dona Helena Costa, em uma reviravolta surpreendente, havia se tornado uma das principais defensoras da iniciativa. A matriarca que antes representava a resistência da velha guarda, agora liderava workshops sobre diversidade para outras famílias tradicionais. Precisamos reconhecer quando estamos do lado errado da história, declarou ela em um evento empresarial, sob olhares atentos de jornalistas e empresários. A elite econômica brasileira, antes protegida por seu próprio círculo de influência, via-se forçada a repensar valores e práticas. Alianças comerciais centenárias foram desfeitas quando empresas se recusaram a se adequar às novas exigências. Outras prosperavam ao abraçar a mudança com sinceridade. Ana recusou convites para palestras e programas de televisão. Sua revolução não precisava de holofotes. Ela acontecia nos contratos, nas políticas de contratação e nas mesas de negociação. O Brasil transformava-se lentamente, não por decreto ou imposição, mas pela força do exemplo e da consequência econômica. Em uma noite, ao deixar o escritório, Ana encontrou Pedro Costa esperando no estacionamento. O herdeiro, visivelmente abatido, pediu alguns minutos de conversa. "Você mudou tudo", disse ele, com uma mistura de respeito e ressentimento. "Nunca pensei que seria possível." Ana apenas assentiu, entrando em seu automóvel. Ela não precisava de validação. Os resultados falavam por si. O país finalmente começava a entender que inclusão não era caridade, mas inteligência estratégica. E Ana Silva era, indiscutivelmente, o rosto e o cérebro dessa virada histórica. Apesar do sucesso de sua estratégia, Ana Silva não estava imune às feridas emocionais. Numa sexta-feira chuvosa, sentada sozinha em seu apartamento no centro de São Paulo, ela contemplava o horizonte da cidade enquanto girava distraidamente uma taça de vinho tinto. As luzes da metrópole piscavam como estrelas distantes, indiferentes ao turbilhão em seu interior. O celular tocou. Era Carlos, seu amigo de faculdade e confidente de longa data. "Como está a mulher mais comentada do Brasil?" perguntou ele com sua habitual leveza. Ana hesitou, sentindo o nó na garganta apertar. Pela primeira vez em meses, as defesas que mantinha erguidas ameaçavam desmoronar. "Às vezes penso em largar tudo", confessou ela, sua voz quase um sussurro. "Vender minhas ações na Meridian, mudar de nome, recomeçar em outro lugar onde ninguém me reconheça." A executiva raramente compartilhava suas vulnerabilidades, mesmo com pessoas próximas. O peso de ser símbolo de resistência para tantos profissionais negros era, por vezes, esmagador. "Sabia que recebi mais 3 ameaças esta semana?" continuou ela. "A família Costa pode estar publicamente derrotada, mas seus aliados ainda são poderosos." Ana descreveu como o senador Cláudio, mesmo sob investigação, ainda puxava cordas nos bastidores, tentando minar sua credibilidade. Do outro lado da linha, Carlos escutava atentamente. Ele conhecia Ana desde antes de sua ascensão meteórica, quando ambos eram apenas estudantes ambiciosos enfrentando um sistema excludente. "Você tem todo o direito de sentir medo", respondeu ele finalmente. "Mas pense em quantos estão respirando mais livremente por causa do que você fez." Ana fechou os olhos, lembrando-se das palavras de Dona Lúcia em seu momento mais difícil. "Nossos ancestrais não sobreviveram para que desistíssemos na primeira tempestade." Sua mentora, com sua sabedoria característica, havia previsto estes momentos de dúvida. Naquela noite, a CEO permitiu-se ser apenas Ana, vulnerável, cansada, humana. Chorou as lágrimas que havia contido diante das câmeras e dos conselhos administrativos. Mas quando o sol nasceu, ela já estava de pé, revisando os documentos para a inauguração da nova ala do museu. O que a mantinha firme
não era apenas a raiva ou o desejo de justiça, mas o conhecimento de que cada passo seu abria caminho para outros. As mensagens de apoio que recebia diariamente de jovens empreendedores negros, os olhares de admiração dos funcionários, até mesmo o respeito relutante que agora havia nos olhos de Dona Helena, tudo isso formava a base de sua determinação renovada. Ana Silva não desistiria. Não agora. Não depois de tudo o que havia conquistado. 6 meses haviam se passado desde aquela noite que mudou tudo. O Museu de Arte de São Paulo, antes um templo da exclusão, agora abria as portas para a nova ala dedicada à arte afro-brasileira. Ana Silva observou o salão repleto de rostos diversos, executivos, artistas, estudantes e pessoas comuns que jamais imaginariam pisar naquele espaço antes. A CEO da Meridian Aeroespacial ergueu a taça de cristal em um brinde silencioso. Seu vestido azul marinho contrastava com as paredes brancas onde obras de artistas negros finalmente ganhavam o destaque merecido. Nos olhos de Ana, uma mistura de orgulho e serenidade que só quem enfrentou tempestades consegue expressar. Entre os convidados, Dona Lúcia sorria discretamente. A mentora que nunca deixou de acreditar no potencial da protegida agora testemunhava o resultado de anos de resistência. Ao seu lado, jovens empresários negros conversavam animadamente sobre novos projetos e parcerias, sementes plantadas por Ana que começavam a florescer. Numa mesa afastada, Dona Helena Costa observava tudo com expressão contemplativa. A matriarca, que iniciara seu processo de desaprendizado do preconceito, ainda carregava o peso das ações de sua família, mas seu comparecimento simbolizava um reconhecimento silencioso da transformação em curso. Senhoras e senhores, anunciou o diretor do museu, gostaria de convidar Ana Silva para algumas palavras. O salão silenciou. A empresária caminhou até o centro do palco com a mesma postura discreta de sempre, mas agora todos a enxergavam com clareza. As câmeras dos principais veículos de comunicação do país captavam cada movimento. Quando fui humilhada neste mesmo lugar, muitos esperavam que eu desaparecesse, começou ela, sua voz firme ecoando pelo ambiente. Outros queriam vingança, mas aprendi com Dona Lúcia que nossas maiores vitórias não vêm da destruição, mas da construção. Ana fez uma pausa, seus olhos percorrendo o salão. O protocolo Costa, que já foi adotado por mais de 800 empresas, não é sobre punir, mas sobre transformar. Não se trata de vingança, mas de justiça e transformação. Aplausos espontâneos interromperam seu discurso. Quando o silêncio retornou, ela concluiu: este museu agora pertence a todos os brasileiros. E este momento não marca o fim de uma era, mas o nascimento de um novo Brasil. A ovação foi ensurdecedora. Enquanto as pessoas se levantavam em reconhecimento, Ana trocou um olhar significativo com Dona Helena. Não havia perdão fácil, mas havia um caminho possível. O país, atento àquela cena transmitida ao vivo, compreendeu que testemunhava não apenas a redenção de uma mulher, mas o início de uma revolução silenciosa que já não poderia ser contida.